Alô, galera, eu sou o Diego Teixeira, professor de língua portuguesa, e eu vou resolver uma questão do Enem de 2015. Vamos lá! Enem de 2015, segunda aplicação, prova azul, questão 127. Véia Sol, ora o pássaro careceu de fazer necessidade, fez e o herói ficou escorrendo sujeira de urubu. Já era de madrugadinha e o tempo estava inteiramente frio. Macunaíma acordou tremendo, todo lambuzado. Assim mesmo examinou bem a pedra mirim da ilhota para ver se não havia alguma cova em dinheiro enterrado. Não havia não. Nem a correntinha encantada de prata que indica para o escolhido, tesouro de holandês. Havia só formigas jaquitáguas, ruivinhas. Então passou, caiu a Nog, a estrela da manhã. Macunaíma, já meio enjoado de tanto viver, pediu para ela que o carregasse para o céu. Caiu a Nog, foi-se chegando, porém o herói fedia muito. Vá tomar banho, ela fez, e foi-se embora. Assim nasceu a expressão vá tomar banho, que os brasileiros empregam se referindo a certos imigrantes europeus. Mário de Andrade, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Ok? Vamos pro enunciado. O fragmento de texto faz parte do capítulo 7, intitulado Véia Sol, do livro Macunaíma, de Mário de Andrade, pertencente à primeira fase do modernismo brasileiro. Considerando a linguagem empregada pelo narrador, é possível identificar, olha só, um comando interessante, considerando a linguagem, ok? A. Resquícios do discurso naturalista usado pelos escritores do século XIX. B. Ausência de linearidade no tratamento do tempo, recurso comum ao texto narrativo da primeira fase modernista. Opção C, referência à fauna como meio de denunciar o primitivismo e o atraso de algumas regiões do país. Opção D, descrição preconceituosa dos tipos populares brasileiros, representados por Macunaíma e Caio Anog. Opção E, o uso da linguagem coloquial e de temáticas do lendário brasileiro como meio de valorização da cultura popular nacional. A partir de dois artifícios, eu resolvo essa questão de maneira muito mais fácil. Primeiro, compreendendo o comando da questão. Considerando a linguagem empregada pelo narrador, então eu já vou me ater a essa questão da linguagem. Só existe uma opção que fala mais explicitamente sobre a linguagem, tá? Vamos lá, vamos para as opções. Resquícios do discurso naturalista usado pelos escritores do século XIX. Não existe isso em Macunaíma. Eu nem precisaria saber isso para resolver a questão. Haja vista que essa opção não fala sobre linguagens, né? Sobre a linguagem, perdão. Mas rapidinho, a temática naturalista, o discurso naturalista era um discurso extremamente determinista, tá? Você lê um livro naturalista e você sabe que aquele personagem ele já tem um destino pré-determinado. Isso é até uma influência de um francês chamado Hippolyte Taine, que dizia que o futuro da pessoa está pré-determinado a partir de alguns fatores. A partir de 3 fatores, mais especificamente, né? A raça, o meio em que ele vive e o contexto histórico. Isso, de fato, foi muito recorrente na nossa literatura até o pré-modernismo. Os sertões se vale muito disso. Mas isso não é encontrado em Macunaíma, ok? E, ainda que fosse, não responde ao comando da questão, uma vez que não fala sobre linguagem. Vamos para B. Ausência de linearidade no tratamento do tempo, recurso comum ao texto narrativo da primeira fase modernista. Isso até é verdade. Macunaíma não obedece a uma linearidade nem temporal, nem espacial, tá? No entanto, isso não responde ao comando da questão. O texto fala, a questão fala sobre a questão da linguagem, ou seja, descartaria a opção B. Referência à fauna como meio de denunciar o primitivismo e o atraso de algumas regiões do país. Mais uma vez, a banca pede para se considerar a linguagem. Considerando a linguagem empregada pelo narrador, que linguagem é essa? Vamos dar um spoiler aqui rapidinho. É o para ver, ok? A falta de pontuação, quando ele fala aqui, por exemplo, Caio Anog foi-se chegando, porém o herói fedia muito. A falta de pontuação, a reprodução de vocábulos muito mais próximos da oralidade. Isso é bem um princípio do modernismo que tenta, mais uma vez, dessacralizar a poesia, tornando a poesia, a prosa, tornando a literatura algo muito mais próximo do povo. E o povo não fala para ver, é para ver mesmo, beleza? Então vamos lá. Descartei a opção C, vamos para a opção D. Descrição preconceituosa dos tipos populares brasileiros representados por Macunaíma e Caio Anog. Não existe uma descrição preconceituosa. De fato, existe um estereótipo
estereótipo. Macunaíma ele é uma representação do brasileiro, né? Daí o nome Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, né? As pessoas associam caráter como escrúpulos. Não é isso. É caráter no sentido mais original, de característica, ok? O Macunaíma, ele era negro, ele era índio, ele era branco, ok? E ele é um herói sem nenhum caráter. O brasileiro não tem nenhum caráter. O brasileiro é resultado da mistura, da miscigenação. Não há nenhum traço particularizante, beleza? Não vejo uma descrição preconceituosa e, ainda que visse, não está relacionada à questão da linguagem. Sabendo disso, a opção E, ela fica muito próxima do gabarito, mesmo até sem ler, só por eliminação. Vamos ler. Uso da linguagem coloquial é o para ver, é a falta de pontuação, beleza? E de temáticas do lendário brasileiro como meio de valorização da cultura popular nacional. O gabarito, portanto, gente, opção E, o uso da linguagem coloquial e de temáticas do lendário brasileiro como meio de valorização da cultura popular nacional. Essa era uma preocupação bem comum ao modernismo, ok? Um grande abraço.